Pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos realizar as aulas 3 e 4, a princípio, e depois a aula 5 também, do livro Aprender Sempre, tá bom? E nas aulas 3 e 4 começam aqui na página 53, lendo um conto tradicional. Os contos tradicionais são aqueles contos que a gente conhece desde criança, A Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela e tantos outros, tá bom? Então, o que nós vamos precisar fazer nessas atividades aqui? Primeiro, o exercício 1. Tá falando que o professor vai realizar a leitura do conto e que essa é a versão dos irmãos Grimm, porque também tem a versão da Disney, né? E tantas outras versões. E durante a leitura, vocês têm que sublinhar as marcas do narrador. O que são as marcas do narrador? São as partes em que o narrador fala. Então, toda vez que você achar as falas ou como o narrador conta a história, você tem que sublinhar. Por exemplo, um dia a rainha, em um reino bem distante, bordava perto da janela do castelo. Quem fala tudo isso? É algum dos personagens que está falando? Não. Quem falou tudo isso foi o narrador. Então, esse tipo de coisa que vocês têm que estar grifando, né? Como o texto pede, certo? Voltando aqui para a capa do livro, a gente vai lá na página 56. Vou voltar um pouquinho aqui, passei demais. Então, tem toda essas páginas, né? Da história da Branca de Neve, certo? Então, você grifou todas as partes do narrador. Esse foi o exercício 1. Chegando aqui já na página 57, tem o exercício 2. Após a leitura e o compartilhamento das marcações feitas por você sobre o narrador da história, o que vocês observaram? Registre em seu caderno, no caso, no caderno de português. Lógico que antes você já terá feito o São Paulo, a data, o título da nossa atividade, assim como a gente sempre recomenda nas instruções do Classroom, certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pontuar, você vai falar o que você achou de interessante nas falas do narrador. Tem muita fala no narrador? Tem pouca fala do narrador? São importantes as falas dele? Se tivesse sido as falas de um personagem no lugar desse narrador, teria sido diferente a história? Então você vai pontuar algumas coisas que você consegue observar com essas falas, certo? Exercício 3. Vamos imaginar que um dos personagens da história vá narrar a história do seu ponto de vista. Em seu caderno, novamente de português, letra A, liste os personagens do conto. Então, você vai colocar aqui quais são os personagens dessa história da Branca de Neve, tá bom? De acordo com essa história aqui do livro, tá? Do Aprender Sempre. B. Quem poderia narrar o conto da Branca de Neve e por quê? Você vai escolher qualquer um dos personagens, qualquer um, que ele pudesse narrar a história. E por que você escolheria esse personagem? Por que seria interessante esse personagem narrar o conto? 4. Releia o trecho abaixo. E aí tem todo um trecho, certo? E é aqui, ó. Em seu caderno, escreva como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado pela madrasta da Branca de Neve. Então, vendo todo o contexto de como a madrasta fala, de como ela se porta, se ela fosse narrar este trecho aqui, como ficaria com as falas dela? Você vai escrever aí, certo? E aí, agora a aula 5.
que ainda faz parte da nossa atividade de hoje, do dia 16 de abril. Planejando a reescrita de um conto tradicional. 1. Junto com seus colegas, releia o conto Branca de Neve, você vai ter acabado de ler, então vai estar fresquinho na sua cabeça, e elenque em seu caderno, novamente, os principais acontecimentos da história na ordem em que acontece. Então, você vai colocar pelo menos 5 tópicos de coisas que acontecem na história. Não esqueça que você tem que ir sempre em ordem crescente, do começo da história para o final. Então, você elenca 5 coisas que aconteceram, as 5 principais coisas que aconteceram nessa história. Ah, professora, posso fazer mais do que 5 tópicos? Pode, mas eu peço que vocês não se estendam a muito mais do que 5. No máximo 7, 8 no máximo. Acho que com 8 no máximo tópicos já dá para a gente elencar bastante o que aconteceu na história da Branca de Neve. Tá joia? Então, essa é a atividade de hoje. É tranquilo de fazer. Faça no caderno, capriche na letra. Depois que você fizer essa atividade, você fotografa e anexa aqui, dentro dessa própria atividade, 16/4/2021, Língua Portuguesa, Aprender Sempre, volume 1, certo? Pessoal, bom final de semana, beijo!